vai ter a oportunidade, todos, aquilo que você tiver dúvida, ou que tiver um questionamento, anote no decorrer da palavra, para que depois você venha, entendeu, trazer isso para nós, e nós vamos, através da palavra, ver o que o Senhor Jesus quer nos ensinar, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Avelar, fica à vontade. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus dê a direção para nós, né? Que abra os corações para Amém. que a gente receba como Ele quer e não como a gente está enviando a mensagem, porque Deus tem um propósito e que a gente consiga aqui fazer realmente a vontade de Deus. Amém. Antes de começar, eu estou vendo aqui o William Antonelli. Está com um sinal aqui pedindo a palavra. Eu não sei se ele está com algum problema. Seria bom dar uma checada, né? William, Ele você é está o ouvindo a esposo gente? da Cida, vamos ver. A Cida queria falar. Ô William, nós não estamos te ouvindo. Se você escrever, talvez a gente entenda. Acho que ele conseguiu lá. Não, tá com um probleminha aqui de interagir aqui, mas vai ser resolvido. Amém, William. Deus abençoe. Oi, a Ana Gomes está querendo entrar e não consegue. Ana Gomes. O link... Se solicitar aqui, eu já autorizei todos. Ah, tá, porque ela me falou que agora que não está conseguindo. Pede para ela tentar entrar novamente, pastora. Tá. Ô, pastor Saulo, manda um link para ela. Ela já está no link errado. Será se ela está olhando pelo da igreja? É porque mandou 2 links hoje. Um deve estar errado. Ela deve ter pegado o errado, pastor. Isso. Entendi. Manda outro link novo para ela. O link é o certo. Então tem que o pastor Luiz ou a pastora Luciene colocar. Um minutinho. Já começou? Começou agora. Acho que o Avelar pode Peguei. dando aula e o pastor Saulo passa o link lá. A gente vai... Posso, né? Então vamos lá. Vamos iniciar hoje. Então, carta de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, versos 1 ao 11. Deus dá sabedoria a quem tem fé e paciência. Foi o título aqui que nós utilizamos. Basicamente, esses títulos são os títulos que as igrejas mesmo, que as Bíblias trazem, né? Deus dá sabedoria a quem tem fé e paciência. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que está sumindo um pedacinho aqui, que andam dispersas, saúde. Bom, nós vimos lá na introdução, acho que no primeiro ou no segundo encontro nosso, que Tiago se apresentava como servo de Deus, né, e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas pelo mundo. Então, aqui, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo, a gente observa alguns detalhes, algumas características que são bem peculiares para nós e que são interessantes nós, como povo de Deus, termos em mente. Quando ele fala servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago escreve aos dispersos pelo mundo. Quem são esses dispersos que Tiago escreve? Nós vimos daquele encontro que era para os judeus que foram perseguidos em Jerusalém e que fugiram, né? Os judeus, naquela época, quando começou a perseguição de Roma aos judeus, se dividiram. Uma parte se espalhou pelo mundo e outra parte quis ficar lá, mesmo com as perseguições, suportando aqueles momentos de dor e aquelas dificuldades. Então, houve essa dispersão.
E quando a gente ouve falar de povo disperso, nós não podemos deixar passar despercebida a comparação. Aquele povo que vivia em uma outra nação, em uma outra terra, já não era mais a sua terra, certamente sem raiz, no mundo estrangeiro, no mundo estranho, né? E a comparação que a gente faz aí conosco, com nós, os cristãos, que acreditamos pertencer a uma outra terra, né? A Jerusalém celeste. Então, a carta de Tiago é para aquele povo, sim, para aqueles judeus dispersos pelo mundo, mas também para nós, os cristãos que acreditamos pertencer ao reino dos céus, e como tal nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós, como aquele povo que tinham lá uma doutrina ou um ensinamento de Tiago para se tornarem acolhedores com aqueles que sofriam, com aqueles que padeciam, nós também temos essa mensagem para nós, né? Essa mensagem ela nos alcança, nos atinge diretamente, de nos tornarmos um povo acolhedor. Por quê? Porque somos todos estrangeiros. Então, nós não temos residência fixa aqui nessa terra, nós somos passageiros aqui. E, como tal, nós temos a mensagem de Cristo impregnada em nós. Se nós verdadeiramente assumimos a condição de cristãos e nos rendemos aí aos ensinamentos de Jesus Cristo, então nós temos que viver como tal. E nos assemelhamos àquele povo nessa condição de sermos estrangeiros, e como estrangeiros não termos uma referência aqui nessa terra. A nossa referência, a nossa raiz é numa terra bem distante, é naquela terra que Jesus nos prometeu e que há de vir, que nós aguardamos, né, ansiosos. Então, e vocês vão ver mais para frente que isso tem a ver com todo o ensinamento de Jesus Cristo, com os ensinamentos que Tiago traz para nós. O foco em uma terra que não é essa terra. Um foco nas coisas que não pertencem a este mundo, mas pertencem ao mundo que virá, a um mundo que é superior a este mundo, e onde as coisas deverão se estabelecer de forma diferente do que se estabelece aqui. Os valores são outros. E nós temos que ser representantes destes valores aqui nessa terra. Então, essa carta de Tiago, ela nos apresenta alguns valores, nós falamos que são valores éticos, e por serem éticos, eles falam também a nossa moral, a nossa forma de conduzir e de reagir. Tudo que Tiago fala tem a ver com isso. Ao que é eticamente correto na visão dos ensinos de Jesus Cristo e aquilo que nós vivemos na prática, no dia a dia. Esse entendimento nós precisamos ter. Outra coisa que a gente observa nesse versículo é que ele diz Deus e Jesus Cristo, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente pergunta, Tiago não crê na Trindade? Por quê? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por que não servo de Deus ou da Trindade? Ou por que não servo de Jesus Cristo, mas de Deus e de Jesus Cristo ao mesmo tempo? E por que não mencionar aqui o Espírito, já que ele mencionou Deus e Jesus Cristo? Então, o entendimento é que essa mensagem mostra para nós, ou revela para nós, que nós temos uma obrigação com Deus. Sim, Deus como Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi repassado, deve ser marcante na nossa vida e deve ser transformador também. Nós devemos agir agora conforme esses ensinamentos. Mas o que nós podemos fazer para Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer. O que é que eu faço diretamente a Deus e que vai revelar a minha gratidão, a minha fidelidade a Deus? Então, eu posso fazer muito pouco diretamente para Deus, ou eu posso dizer que nós não podemos fazer nada para Deus, porque Deus não precisa de nós, Deus não precisa de mim, Deus não precisa do pastor Saulo, Deus não precisa de homens, mas Deus nos comissionou a uma missão, e aquilo que nós podemos fazer, nós faremos ao nosso semelhante, ou seja, ao homem, e Jesus aqui representa exatamente isso. Então, quando o Tiago fala, ele fala da deidade, né? De servir a Deus e também servir ao homem, ou servir a Deus através do homem.
Então, nós temos que estar prontos a servir através do nosso semelhante. Deus recebe a nossa oferta, recebe o nosso sacrifício, recebe a nossa obra, mas nós não devemos pensar que o que nós estamos fazendo vai ser útil para Deus. O que nós estamos fazendo é útil primeiramente ao próprio homem, e o primeiro homem que se beneficia das boas obras que fazemos somos nós mesmos. Nós é que vamos colher, porque Deus já fez por nós, então ele já nos doou, e aí nós podemos, a única coisa que nós podemos fazer é ser fiéis a ele, através da nossa servidão aos nossos semelhantes. E ser servo de Deus aqui não é pouca coisa. Nós podemos ver na Bíblia, lá em Gênesis 26, 24, que Abraão foi chamado servo de Deus, Moisés, em Josué 1:1, também foi chamado o servo de Deus. Davi, lá no Salmo, me parece que 101, que eu não estou conseguindo ver aqui, também chamado de servo de Deus. Então, os grandes homens da Bíblia, que fizeram, que conduziram nações, que libertaram povos, esses homens foram chamados servo de Deus. E o que eles fizeram diretamente para Deus, também nada. O que foi feito para os seus semelhantes, para os seus concidadãos. Então, esses homens se identificaram com Deus e representaram Deus verdadeiramente aqui na terra, servindo aos seus semelhantes. E aí, nós já podemos responder a primeira pergunta lá do nosso questionário para o terceiro encontro, que é ser humilde no conceito bíblico, nos predispõe a servir a quem? Primeiramente a Deus, obviamente, né? Como já disse lá no versículo 1, e depois aos homens, porque é assim que nós vamos fazer a vontade do Pai, servindo ao nosso semelhante. A segunda pergunta que nós temos é: a graça é uma capacitação vinda de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é um favor imerecido, nós aprendemos isso. É verdade, a salvação nos foi dada de graça, nós não fizemos nada para merecer, e ainda assim Deus colocou disponível para nós. Agora, ela também é uma capacitação. Por quê? Porque ela nos prepara e nos dá condição para viver aquela servidão que nós falamos na pergunta anterior. A nossa predisposição de servir a Deus e aos homens é uma graça, é uma capacitação vinda da graça de Deus para as nossas vidas. Quando Deus nos escolhe, nos elege como povo seu, ele nos capacita a fazer a sua obra. Por isso que a gente, às vezes, assusta, né? Da forma extraordinária que as coisas acontecem, diante de circunstâncias que nós nos vemos como incapazes, e aí a gente não consegue perceber. Lá no culto da ASOF hoje, eu disse o seguinte: às vezes a gente fica questionando, né, a ação de Jesus Cristo. Bom, eu tenho que fazer a obra de Deus, mas Jesus Cristo tinha poder, Jesus Cristo curava, enquanto que nem médico ele é, mas ele tinha poder para isso. Nós não temos poder. E aí eu dizia, essa é a desculpa comum do ser humano, dizer que, olha, o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho não dá, 5 peixinhos não vai dar para essa multidão. E a gente esbarra e encosta nesses argumentos para não fazer nada. Eu sou tão fraco, eu sou o menor, como disse Gideão, né? Eu sou o menor da minha tribo, da menor família, então eu não sou capaz de fazer. E a gente, quando a gente move um pequeno grão de areia, a gente vê uma avalanche acontecer depois, e o milagre acontece, às vezes não da forma que esperamos, às vezes o milagre vem na união de pessoas, as pessoas que se reúnem e fazem uma grande transformação, realizam uma grande transformação na vida de alguém, levam conforto para alguém, promove a cura de alguém. Então, essa união não deixa de ser um milagre. Deus nos capacita justamente para que a gente possa fazer a sua obra e levar o seu milagre, porque não é por nosso poder, não é por nossa vontade, é por vontade exclusiva dele, pelo poder dele que as coisas acontecem. Então, a graça é uma capacitação vinda de Deus para realizarmos a obra dele aqui nessa terra, onde nós somos estrangeiros e passageiros. Mas nós estamos caminhando na direção que Jesus nos apontou.
Essa é a nossa primeira percepção aqui, nesse versículo 1º do capítulo 1 do livro de Tiago. Depois, nós temos lá os versos, me parece que 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Às vezes a gente não entende muito bem isso aqui, mas por que eu devo ter gozo, devo ter prazer nas várias tentações? E a gente vai perceber também, muitas vezes nós acreditamos que a tentação, toda tentação que passamos vem do diabo. O diabo está dominando minha vida, o diabo tomou conta porque é o inimigo. E muitas vezes a gente não percebe que, às vezes, um sofrimento, uma angústia, uma tentação sofrida é uma oportunidade. É uma oportunidade para a gente revelar Jesus, é uma oportunidade para a gente fazer a diferença, é uma oportunidade para nós crescermos também na fé. Então, muito mais do que ficar lamentando, é a gente se fortalecer em Jesus Cristo e suportar, porque o diabo tenta, sim, às vezes ele pode tentar, mas ele não faz nada sem permissão. Então, nós temos que acreditar que há um Deus em nossa vida que é superior a todas as tentações e a todo mal que possa se levantar contra nós, e esse Deus trabalha para o nosso favor, para o nosso benefício, ainda que a gente não consiga compreender, ainda que a gente não consiga receber isso como uma verdade. A gente, às vezes, se entristece muito porque as coisas se afunilam e parece que não há saída. Mas, de repente, você está vivendo uma vida nova, uma vida transformada, e aí você perde aquele link com os acontecimentos, aquela percepção que você precisou passar por aquele funil para você chegar numa nova etapa da sua vida. Então, esse gozo, grande gozo que Tiago fala aqui, ele revela que há propósito de Deus no sofrimento também. Às vezes a gente acha que Deus está com a gente só quando a gente está na alegria, quando a gente está na festa, quando a gente está na bonança, né? Mas não, às vezes Deus nos procura justamente nesse momento que nós somos fracos, somos atacados. Nesse momento é que nos fortalecemos e nesse momento é que revelamos Deus em nós. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Interessante essa palavra prova aqui, porque qual que é o sentido dado a essa palavra aqui? Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Nós falamos aí agora anteriormente das tentações. Então, essas tentações, elas colocam a nossa fé à prova. E quando nós somos aprovados nessa fé, esperando em Deus, tirando o foco na tentação, tirando o foco do inimigo, do diabo, seja lá como vocês queiram chamar, quando você tira o foco e coloca o foco em Deus, nos propósitos de Deus para a nossa vida, então a sua percepção ela se torna totalmente diferente daquele quadro, daquela situação que está vivendo. E aí a sua fé, ela se fortalece porque ela se revela verdadeira. Ela se manifesta verdadeira. Então ela está chancelada, ela está confirmada. Pensa a situação de Abraão com o filho exposto àquela prova de vida. Então, se ele não tivesse fincado na fé para acreditar que Deus daria livramento e daria uma solução para aquele quadro, ele não teria sido aprovado. Ele não teria sido confirmado na presença de Deus como um homem, um servo de Deus, como nós vimos lá anteriormente. Então, a prova ou as tentações que nós sofremos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, ela serve para passar na prova a nossa fé, e essa fé vai gerar em nós a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, veja bem, eu tenho primeiro a prova, né, ou a tentação,
em que eu sou exposto, eu vivencio aquela situação de tentação, e depois essa tentação vai gerar em mim, aliás, vai manifestar em mim a fé que vai gerar a paciência, ou seja, a capacidade de esperar em alguém maior do que eu e maior do que o tentador. Eu vou virar o meu foco, a chave vai estar agora em outro ponto, então a minha visão se amplia. E quando essa visão se amplia, eu vou ter mais tranquilidade e vou reagir de forma totalmente diferente. Por quê? Porque eu vou ter uma visão bem mais ampla. Então, isso é a paciência realmente, é você não ficar focado naquele problema e se angustiar para sair dele, ou se angustiar para encontrar uma solução, achando que você é capaz de fazer isso sozinho, mas você focar em algo superior, ou em alguém superior, e nesse alguém você conseguir enxergar uma saída que você não percebe sozinho. Isso é a paciência realmente. Isso vai provocar em você uma mudança na forma de reagir às circunstâncias. Então, a partir de agora, não é a sua atitude exclusivamente que vai responder aos quadros de tentação ou aos quadros de sofrimento pelos quais você passa. Você vai responder com a visão de Deus, com a percepção de Deus, que é uma percepção superior à que nós conseguimos ter, quanto mais restringido fica essa visão quando eu estou confinado num espaço ou confinado por uma circunstância que para mim não tem saída. Então eu preciso ter esse foco, eu preciso ter essa percepção, e é isso que Tiago aponta para nós aqui. Nós nos regozijarmos, e nós vamos ver isso novamente mais na frente, nos regozijarmos também no sofrimento e no momento de dor, nós sermos testados e colocar a nossa fé em primeiro lugar, ou seja, indiferente às circunstâncias aparentes, eu ter um foco num ser superior que eu acredito que me criou e que me capacita, nós vimos anteriormente também, que a graça, ela não me confere só a salvação, mas a capacitação. E com essa capacitação eu respondo às tentações. E essa capacitação é que me faz reagir de forma paciente, ou de forma cautelosa, ou de forma orientada, porque agora não é uma decisão humana intempestiva. Interessante que lá em João, capítulo 13, verso 34 e 35, e essa aqui é a nova versão transformadora. Eu quis pegar essa versão aqui porque ela é bem peculiar, e ela diz assim: por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Gente, eu não estou conseguindo ver aqui. Vocês devem amar uns aos outros. O que está escrito aí, Saulo, por favor? Seu amor. Os outros provará o que são os meus discípulos. Eu não consegui ouvir. Mas tá bom, o que interessa para nós está aqui. Amar uns aos Oi. outros Tá dando... para discípulos. Bom, vamos continuar aqui. Eu não consegui ouvir, acho que foi o pastor Luiz que tentou falar aí, né? Você quer que eu leia Quero, pastor, Tá. por favor. Aí depois de assim como eu os amei, é porque aqui o quadro está na minha frente, eu não consigo enxergar. Tá. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, veja bem, o que está dizendo aqui? Quando nós nos interagirmos como comunidade, uma comunidade de igreja, uma comunidade que é igreja, uma comunidade que serve a Cristo, com todas essas características que nós dissemos aqui, nos identificamos com Deus, servimos a Ele através dos nossos semelhantes. Quando nós formamos essa comunidade, nós temos que fazer isso em amor.
E essa é a obra perfeita, porque ela não é feita com interesse, ela não é feita com vaidade e não é feita com orgulho. Ela é feita porque nós recebemos algo maior, nós recebemos capacitação, como nós vimos, nós recebemos paciência, como nós vimos, nós fortalecemos a nossa fé, como nós vimos. Veja quantas coisas que Deus disponibiliza para o homem. Às vezes a gente acha que está lutando sozinho, com as nossas forças. Muitas vezes nos sentimos abandonados, mas não. Deus coloca tanta ferramenta à nossa disposição que a gente, quando cresce na palavra, quando a gente busca aprender e conhecer, você vai percebendo essas transformações e essas ferramentas que permitem essas transformações, e nós começamos a utilizar isso. Então, nós nos fortalecemos em comunidade, e quando nós nos fortalecemos em comunidade, essa comunidade fica perfeita quando ela se une em amor, ou seja, nós nos amamos mutuamente, naquele amor que Deus colocou à nossa disposição através de Jesus Cristo, que se entregou por nós até a morte de cruz. Então, esse amor é o modelo para nós cristãos. Então, o cristianismo faz de nós seguidores de Cristo. E ele se torna automaticamente... Gente, apagou tudo aqui. Internet. Não. A tela para nós está ok, Avelar. Tá ok aí? O meu apagou Sim. tudo aqui, pastor. Tá. Então, tomando. Como você É. já sabe sobre o que você quer falar, com essa sua Sim. dificuldade, Vamos você seguir, né? expõe ela e a gente vai lendo, se for possível, sem problema. Para nós está ok. Tudo bem, pastor. Então, vamos lá. João, então, ele traz essa nova realidade para nós, que é o amor, né? É o amor que torna perfeito o nosso relacionamento com Deus, que torna perfeito o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Então, a obra da perfeição que nós buscamos, ou que Deus nos ensina, em João 13, 34, 35, é exatamente essa, a nossa fidelidade em amor. E aí, nós vamos já para a próxima resposta aqui do nosso questionário, né? A fé, vê se eu estou falando certo aí, porque eu não estou vendo nada aqui. Sim, tá ok. A fé produz em nós, é isso mesmo? Sim. A paciência. Isso mesmo, né? Isso. A paciência que se manifesta através das nossas obras ou atitudes. Eu vou usar o telefone da Júnia aqui. Porque... Mas aqui eu não estou vendo a tela. Não, deixa, eu vou usar aqui mesmo. Eu vou usar só a apostila. Bom, então, a fé produz em nós a paciência que se manifesta através das nossas obras ou atitudes. Bom, seguindo aqui, nós vamos agora para... Professor? Pois não, pastor. Antes que o senhor passe para esse tópico, o senhor começou o estudo de maneira assim, brilhante, né? Eu sei que está muito na frente, mas como nós estamos na linha de aprendizagem, o senhor falou a respeito que Tiago ele se apresenta como servo de Deus. Certo. Tá? Eu gostaria que o senhor desse uma ênfase, o ser servo de Deus. Lá na frente, o senhor respondeu um pouco que ele está relacionado a servir as pessoas, porque eu entendo que eu sirvo Deus mais verticalmente, né, que é eu estando em linha com o senhor, do que horizontalmente. Né? Isso, para mim, é um detalhe importante. E o senhor, na lâmina anterior, o senhor falou da fé que produz o caráter.
numa Muito bem, pastor. teologia da Muito bem, é por aí. prosperidade, Porque nós estamos falando. numa Sim, pois não. numa teologia da prosperidade, parece que o cristão não passa por tribulações, né? Por provas. Pois Então, é. é importante Não, e ter quando isso, passa, porque pastor, a gente tem a porque mania. A gente tem a mania de atribuir isso ao demônio, né? Ah, isso é coisa do diabo. É o diabo que está me tentando. Quer dizer, a gente dá tanto valor ao diabo isso, e a gente não isso. percebe que Deus é muito maior que o diabo em nossas vidas. Então, a gente tem que valorizar. Eu costumo dizer o seguinte: a graça, Porque a gente. Sim, pois não. porque o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3, que ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É o que o senhor falou, gloriar em tribulação, isso parece que não tem muito sentido com o crente vitorioso, não é verdade? Pois é. E ele diz, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. E muitas vezes nós esquecemos que a tribulação, né, as lutas que nós passamos, gera raiz, gera profundidade nas nossas vidas, e tem momentos que nós não conseguimos entender isso, nem nas nossas vidas e nem na vida dos nossos irmãos, né? Era só esse ponto que eu queria fazer, essa observação, porque no slide o senhor coloca o tópico interessante que me chamou a atenção, foi a fé que gera caráter. Exatamente. E o senhor fala uma coisa muito interessante a respeito de caráter, né? Porque o caráter é justamente a gente viver de acordo com esses ensinamentos de Jesus Cristo, esses dons, como queiram, né? A gente viver essa realidade que Cristo nos ensina, que transforma a nossa vida. Nós saímos de uma vida mundana para viver uma vida agora espiritual, uma vida voltada para Cristo. E essa capacitação, o senhor falou também, é muito interessante, porque a gente recebe a graça, né? A graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, mas para a gente receber essa graça, é preciso a gente estar realmente alinhado com Deus, através da nossa fé, porque Deus não vai invadir, Deus não vai capacitar aquele que não busca se capacitar, aquele que não se entrega à obra de Deus, aquele que não busca servir a Deus verdadeiramente. Então, é uma busca constante que a gente precisa estar nela. Eu vou abandonar um pouquinho aqui, pastor Saulo, esse slide, porque realmente a tela do computador aqui apagou completamente. Eu não consigo enxergar nada, tentei de todos os jeitos aqui. Então, eu vou me focar agora, vou me voltar para a apostila. Aham. Vou fazer aqui a leitura, então, dos próximos versículos. Sim. E aí eu faço a conclusão com o questionário e devolvo a palavra para o senhor, tudo bem? Tá bom. Então vamos lá. Nós lemos aí até o versículo 4, né? Isso. Então agora nós vamos ler do 5 ao 11, para a gente concluir. E aí eu não vou também passar os slides aqui com as respostas do questionário e vamos focar só aqui no que está na apostila mesmo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, nós vimos lá em Daniel, me parece que Daniel 2:20, que a sabedoria pertence a Deus. Nós vemos também que lá em Salmo, eu não vou me lembrar agora, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria vem de Deus. Às vezes a gente luta também com a nossa inteligência humana, né, que é o nosso conhecimento, e a gente acha Arthur, que barulho é esse? Não. O Avelar vai ter que encerrar. Oi. Deu, Avelar?
Está me ouvindo, pastor? Sim, estamos ouvindo. Tá. Então, o senhor ouviu eu falando da sabedoria? Sim. Então, essa sabedoria, ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus e a gente tem que buscar a sabedoria que vem do alto, não se basear única e exclusivamente no nosso conhecimento humano. Eu me lembro que no começo da pandemia, do Covid-19, né? Quando começou lá pelo mês de agosto, começou a discussão de vacina, não, vai sair uma vacina aí que vem não sei de onde. E aí eu dizia o seguinte: nós estamos depositando muita confiança na vacina. Ah, mas você não quer que a vacina dê certo? Quero demais. Eu gostaria que essa vacina fosse aplicada em 100% da humanidade, embora a África não tenha recebido ainda, né? Porque está sendo distribuída de forma desigual, enquanto países ricos compraram aí milhares de doses a mais, países pobres, como os países africanos e alguns países da Ásia, não tem uma única dose. E aí, quer dizer, é totalmente desigual. Mas as pessoas, ainda assim, com essa desigualdade, estão botando a sua confiança todinha na vacina, ou seja, no conhecimento humano. O homem vai encontrar uma solução para a pandemia, porque nós somos dados a ter esse tipo de comportamento. E aí, eu sempre digo, nós precisamos buscar a sabedoria do alto, nós precisamos esperar em Deus, saber o que Deus tem preparado para nós, e não ficarmos focados no nosso conhecimento e acreditar que nós temos a solução para todas as coisas, porque dificilmente isso vai acontecer dessa forma. E é o que o autor aqui tem dito para nós, né? Nós precisamos focar nas coisas do alto, nós temos que focar nas coisas de Deus. Nós temos que focar naquilo que Deus tem preparado para nós e saber qual a direção que Ele quer que nós caminhemos, mesmo diante de uma situação totalmente atípica, como é a pandemia, ou numa situação corriqueira da igreja, ou numa situação comum da nossa casa. O nosso foco é Deus, e Deus nos dá a direção e Deus nos dá sabedoria para dirigir os nossos passos. E aí, continuando aqui no verso 6, diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. E aí eu me lembro daquela situação em que muitas vezes nós confiamos em Deus. Nós somos cristãos, nós vamos à igreja, nós somos fiéis, somos dizimistas, somos cumpridores das orientações da nossa liderança. Ótimo, perfeito. Às vezes a gente até acredita em Deus mesmo, a gente diz que acredita e às vezes está acreditando mesmo. Mas vem a primeira tempestade, vem a primeira tribulação, a primeira dor, a primeira angústia ou a primeira insegurança, e insegurança nem sempre é real, e aí nós já bandeamos, nós já não acreditamos, nós sofremos, nós nos rendemos. Aí a obra da igreja já não serve mais, porque não produz efeito em nossa vida. A palavra que a gente conhecia já não faz mais efeito, porque nós não acreditamos. Então, há inconstância na nossa vida. E quando há inconstância na nossa vida, significa que a nossa fé não está enraizada o suficiente. Quer dizer que nós somos como aquela semente que nasceu entre espinhos. E o primeiro espinho que a gente encontra é o suficiente para derrubar a nossa fé, a nossa crença e a nossa fidelidade. Então, a gente precisa realmente buscar essa sabedoria com fé e com constância. Nós não podemos deixar nos abalar por qualquer vento de incerteza ou de insegurança que venha contra nós. Eu acho até interessante quando o pastor Luiz fala a respeito da pandemia, de fechar a igreja, e ele disse isso no domingo, né? Na pandemia e a igreja está crescendo. Porque quem disse que essa pandemia é para a nossa destruição? Quem disse que essa crise que nós estamos vivendo, e eu estou usando a pandemia do Covid aqui apenas como exemplo, e não como única verdade, então quem disse que a tribulação momentânea, e ela é uma tribulação momentânea, ela é suficiente para nos destruir? Quem diz que nós não vamos sair fortalecidos disso? Como o pastor disse no domingo passado, lá na igreja. Então, de repente, nós vamos sair fortalecidos. Aí eu digo, mas e aquele que perdeu um parente? Aquele que teve alguém muito querido que morreu? E quem disse
que Deus tirou essa pessoa não foi justamente de um sofrimento maior que pode se abater sobre nós. Então, a gente não pode avaliar, porque, como eu disse, a gente não tem o conhecimento que Deus tem, o conhecimento amplo da verdade. E é nele que nós temos que buscar esse conhecimento e essa sabedoria. Não pense, verso 7, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Porque o Senhor não tem nada para aquele que não é constante com ele, aquele que não deposita verdadeiramente sua confiança nele. Você, como eu disse, você precisa, a graça nos é dada gratuitamente, obviamente. Mas você precisa ter fé para você receber. Não é para Deus te dar, porque Deus já deu, já está disponível. Mas para você receber, você precisa acreditar. Como você vai receber aquilo que você nem crê, que você nem acredita? Então, a gente precisa realmente se encher de fé e conhecer a palavra para que a gente se firme nela e receba de Deus tudo que Ele tem preparado para nós. E Ele tem muito preparado para nós. Verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, aquele homem fraco, do coração fraco, aquele homem inseguro, ou aquela pessoa que não segue verdadeiramente aquilo que diz ou aquilo que ouve. Então, é uma pessoa de coração vacilante. E essa pessoa, ela vai viver essa realidade de não ter o que receber. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E aí, eu acho interessante aqui, porque, olha só, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E a gente vincula logo ao pobre, embora a palavra original aqui pode ser usada como pobre sim, mas pode ser usada aqui como foi usada abatido, ou fraco, ou humilde. Então, todas essas palavras caberiam aqui na tradução. Então, e a gente pega e se agarra a isso. Glorie-se ao irmão abatido na sua exaltação. E aí eu penso, eu sou um coitado abatido, porque nós temos a mania de achar que nós somos sempre um coitado, né? Como eu disse, eu tenho tão pouco como Gideão, eu não sou capaz. Infelizmente, a gente vive muito isso nas igrejas, de nos julgarmos, nos colocarmos como fraco, abatido, e às vezes nós não somos isso. Às vezes nós somos isso aqui, ó. E o rico em seu abatimento. Ora, mas espera aí, o pobre, o fraco, o humilde, glorie-se na sua exaltação. E o rico também em seu abatimento. Espera aí, o rico também vai se gloriar? Qual que é a mensagem? Ou eu dou uma distorcida nisso aqui e imagino, não, o pobre vai se exaltar, mas o rico vai ser abatido. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que o rico também, em seu abatimento. Por quê? Porque a visão é que é importante aqui. Aqui não é importante, não é riqueza material, não é ter carro do ano, não é ter avião, não é ter dinheiro no banco. Aqui a riqueza é nos valores de Deus, na sabedoria de Deus, é a visão de Deus. É eu perceber que eu tenho um futuro, porque o rico pode muito bem usar a sua riqueza para construir com Deus, para se vincular a Deus, como o pobre ou o fraco pode se orgulhar e se afastar de Deus. Então, a visão que a pessoa tem é que é importante, a visão de futuro. Bom, eu tenho, mas eu vou disponibilizar para a obra de Deus. Eu vou me dedicar, eu vou fazer algo pela obra de Deus. Porque eu tenho, e eu tenho sobrando. Ou eu não tenho, mas o pouco que eu tenho está disponível, como aquela viúva que levou a moeda lá no altar. Então, é a disposição, é como eu uso o pouco ou muito que eu tenho. Não está falando de ser rico materialmente ou ser pobre materialmente. A palavra aqui está ensinando a gente ter uma visão do reino de Deus e agir aqui, nessa terra e nesse momento como embaixador de Deus, utilizando aquilo que ele colocou à nossa disposição, seja pouco ou seja muito, para fazer a obra do Senhor. E sabe por quê? Porque ele passará como a flor da erva. Aquela pessoa que não tem a visão,
seja pobre ou seja rica, passará como a flor de uma erva, que seca e cai. Então, é esse o tom que é dado. O rico, ele também pode se gloriar na obra de Deus. É preciso que ele haja com humildade, mas o pobre também precisa de humildade, para que ele se exalte, não na sua pobreza, mas na sua humildade. Para que o rico se exalte não na sua riqueza, mas na sua humildade. E porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ou seja, não é o que nós temos, não é definitivamente, nem tampouco o que nós somos, mas é como nós nos vinculamos a Deus, porque Ele é o único. Então, Ele é que pode nos capacitar, Ele é que pode nos salvar, e Ele é que pode nos dar uma nova terra. E é a visão dessa nova terra que muda o nosso comportamento aqui na terra, que faz com que a minha visão seja similar àquilo que Deus tem visto. E quando eu vejo... Sim. Ok. Pois não. Pode ir. Tá. Porque Então, agora eu vou não passar... estava te ouvindo. Eu vou passar para o questionário. Eu vou passar para as respostas do questionário agora. Estão me ouvindo? Sim, Avelar. Sim. Tá. Então, eu vou partir aqui da pergunta número 4, porque as 3 anteriores eu acho que já foram respondidas, né? Sim. Daniel nos ensina que o poder e a sabedoria pertencem a Deus, como nós vimos. Por quê? Porque o temor do Senhor é que nos traz a sabedoria. Lembrando, pastor, que também a gente confunde muito essa palavra. As traduções da Bíblia, e a gente tem que lembrar, por isso que eu gosto das versões mais atualizadas da Bíblia, alguns cristãos discordam. Eu gosto de duas traduções específicas da Bíblia, que é a do Rei Tiago, né, a King James. Eu gosto muito dessa tradução, por quê? Porque ela é muito próxima do original, segundo os estudiosos. Eu gosto de ler ela porque eu vejo como era, né? E gosto também dessa nova versão transformadora, porque ela atualiza muito, as palavras mudam de sentido com o tempo. Então, eu consigo ter essas duas visões. E a Bíblia, principalmente as traduções mais antigas, confundem muito medo com temor, né? Eu acabei de dizer aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí a gente pensa, não, então eu tenho que ter medo de Deus? Não, não é. Medo não é a mesma coisa que temor. Se você for estudar a etimologia da palavra, nós vamos entender. Medo é o pavor, realmente, o susto, é instintivo e animal. Se você fala de temor, temor traz o sentido de respeito, de conhecimento. Você conhece uma pessoa e você respeita porque você sabe que ela entende do que ela está falando. Às vezes é um eletricista, às vezes é um pastor, às vezes é um mecânico, acontece muito. Tem um mecânico em tal lugar que arruma esse carro aí, isso é temor, é conhecer a capacidade e respeitar por esse conhecimento. Então, temor do Senhor é isso, é conhecer Deus e reconhecer a sua capacidade. A sua capacidade para me dar aquilo que prometeu e também para não entregar quando eu não me dispuser a receber. Então, esse é o temor do Senhor. E quando eu tenho essa percepção, eu recebo a sabedoria de Deus. 5. Porque dizemos que a fé produz paciência. Porque pela fé focamos em Deus e não nos problemas ou nas tentações. Então, muitas vezes a gente passa por situações constrangedoras, teme e treme diante de certas circunstâncias que são muito pequenas, mas a gente faz dela muito grande. Por quê? Porque nós estamos focados no problema. Nós temos que deixar de focar no problema e focar em Deus, porque Deus sempre nos dá a direção para uma solução. Quais? Pergunta número 6. As oportunidades
As dificuldades nos trazem. Nós falamos disso, que às vezes a gente acha que a tentação ou as dificuldades são manifestações demoníacas na nossa vida. Sim, às vezes pode ser mesmo. Se nós damos brecha, o diabo entra e vai tirar proveito disso. O diabo tentou a Cristo, mas para o diabo tentar a Cristo, teve que ser Cristo, porque não era qualquer um. Foi preciso vir o chefe dos infernos para tentar Cristo, porque um outro qualquer não chegaria nem perto. Então, quando nós estamos muito alinhados com Deus, às vezes também a tribulação vem. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas isso serve para algumas coisas muito importantes. Quais são elas? Primeiro, para aprendermos a confiar em Deus. Às vezes você acabou de passar por um problema, você vê que ele era tão pequenininho, dá vontade de rir. Pô, eu fiquei assustado com isso. Tão pouco, uma coisa tão insignificante, nem era o que eu pensava. Então, a gente aprende com isso a confiar em Deus. Segundo, fazer algo pelo próximo. Se eu estou passando por necessidade, isso me solidariza. A gente aprende muito isso no militarismo. No militarismo, o pastor Luiz sabe disso, eles colocam você no quartel, confinam você num alojamento, colocam você com uma turma e colocam vocês para ralarem juntos, para passar pelo sofrimento juntos. Por quê? Porque isso une, faz criar espírito de corpo. Até hoje, eu me reúno com a minha turma de CFO, que formou há 36 anos atrás. Por quê? Porque nós temos uma irmandade que foi forjada, a gente fala muito isso no militarismo, forjada no fogo. Então, o sofrimento faz isso conosco. Quando nós passamos pela dificuldade, nós nos apegamos mais àquelas pessoas que sofrem conosco. Nós nos apegamos com aquelas pessoas que nos socorrem e nós temos a oportunidade de socorrer. Por quê? Por menos que a gente tenha, a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém. E, por fim, a última pergunta para encerrar, pastor, e eu devolvo a palavra para o senhor. 7. Como nossas riquezas irão conosco para o céu? As nossas riquezas vão conosco para o céu. As nossas riquezas, sejam elas volumosas, os nossos patrimônios e as nossas poucas riquezas, às vezes 5 pães e 2 peixinhos, vão conosco para o céu. Sabe como? Elas vão na nossa memória, elas vão como ornamentos em nossas mentes para a nossa vergonha ou para a nossa alegria. Mas quem vai escolher se o que nós temos hoje será vergonha para nós ou será alegria no dia do grande trono branco, no nosso julgamento, somos nós mesmos. E nós vamos escolher isso hoje, nós vamos escolher isso agora. Como eu estou usando aquilo que Deus me deu? Como que eu estou usando tudo que Deus disponibilizou na minha vida? Essa pergunta nós temos que fazer todos os dias, porque ela é transformadora na nossa vida e ela é que nos vai dar o destino que nós esperamos. Pastor, eu vou devolver a palavra para o senhor, vou correr na outra sala ali, que eu vou acompanhar agora do celular da Júnior, porque aqui realmente a tela não voltou. Está tudo apagado aqui, tudo preto. Obrigado, Avelado. Obrigado, Avelado. Irmãos, eu gostaria de compartilhar também, mas eu vou abrir para todos, amém? Então, assim, se você tiver alguma contribuição, quiser falar alguma coisa sobre o conteúdo que nós falamos agora, esse é o melhor momento, tá? Então, assim, esse é o momento de nós compartilharmos, tirar dúvidas um do outro, essa questão de passar por luta, provação, porque crente não deveria passar por luta, provações, o que nós aprendemos com tudo isso. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz para nós aqui que as provações, elas têm várias fases, né, na nossa vida. As provações, elas são passageiras, elas são pedagógicas. Então, ele fala também que as provações, elas são variadas, cada um, o porquê? Porque Tiago nos ensina que nós devemos ter o quê? Perseverança. Nós devemos ter, essa perseverança, ela fala nas lutas, ela fala que nós não devemos realmente nos abater,
ou por mais se ela vier nos abater, que ela não venha, sabe, a sucumbir a nossas vidas. E para isso nós precisamos tomar posição, nós precisamos estar realmente firmado na rocha que é Cristo. Mas ele traz vários questionamentos sobre isso. Nós cristãos realmente estamos preparados para passar por lutas? Por que sofremos, né? Por que um crente passa privações? Por que sofremos prejuízos, doenças e tudo mais? O presbítero Avelar já nos relatou sobre isso, mas aqui em João, né, João 16:33, fala que no mundo tereis aflições. Mas essas aflições é aquilo que o presbítero já falou, é para forjar o nosso caráter em Cristo, é trabalhar para ver onde que realmente nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo, trabalhar o nosso caráter, trabalhar aquilo que precisa ser construído em cada um de nós, aquilo que realmente precisa... E outra questão que fala que ela é pedagógica, né? Eu achei interessante isso, o Hernandes Dias Lopes trazendo isso. Por quê, queridos? Porque essa pedagogia que ele fala aqui é aquela que realmente, assim, ela inicia e vai num processo de construção na vida do ser humano, né? Ela vai aumentando. E para isso, para essa construção ser feita, nós precisamos o quê? De exercer a nossa fé. Aumentar a nossa fé, nós estarmos firmados naquilo que é realmente genuíno de Deus. Amém? Eu queria abrir para os demais. Pastor Luiz, eu sei que queria contribuir muito. Pastor Luiz, está ouvindo? Ou alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta? A Cida gostaria de fazer... Vou dar Aham. aí que queira compartilhar e depois eu falo algo. Tá bem. Alguém gostaria de compartilhar algo do que foi falado, do momento que você está passando, as provações, lutas, o que Tiago nos ensina com relação a isso, o que você tem aprendido, se isso tem produzido perseverança, se você tem se abatido diante das lutas, das provações. Pastor Luiz, não, acho que o senhor pode contribuir aí e depois a gente faz... Pastor Saulo, por favor, eu vou mostrar uma visão que eu tenho, não precisa ser aceita, mas eu acho que pode cooperar, que talvez seja um ângulo diferenciado de observação. Quando foi citado, me parece que pelo próprio pastor Luiz, essa questão da relevância do relacionamento vertical e horizontal. Ao longo dos estudos feitos, eu tenho percebido que não há uma prioridade e nem relevância se é o vertical ou horizontal. Por quê? Qual o primeiro mandamento? As pessoas geralmente citam amar a Deus sobre todas as coisas. E eu digo, não tem um ponto final. A frase continua. E ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não me conheço em Deus, se eu não permito o Espírito Santo de Deus habitar em mim, se eu não consigo entender isso, essas nuances, se eu não me amo, se eu não entendo a importância da minha pessoa no contexto social e espiritual, eu não consigo nem amar ao próximo. Se eu não amo o próximo, que tem carne, corpo, é humano e pecador, como eu, passa pelos problemas que eu vejo, converso, ouço, convivo, eu não consigo entendê-lo, entender Deus, com certeza será muito mais difícil. Então, quando nós partimos para os frutos, que para mim é o que tem de mais importante na Bíblia, é produzir os frutos, muito mais do que os dons. Porque produzir frutos do Espírito é resultado da aplicação dos dons que Deus me conferiu. Amém. E lembrando aqui, em Romanos, que isso é muito sério, Deus me conferiu. Ele me deu de graça. Eu busco, mas Ele vai me dar.
se ele achar que convém. E eu vou praticar e crescer em espírito, aplicando esses dons, talentos, para alguns dons, para alguns talentos. Mas para Deus, o que é mais importante? Ele me dá o dom e eu não uso? Não teve relevância. Mas o resultado em frutos do Espírito, sim. E os resultados, Deus vai colher esses resultados quando eu relaciono com quem? É com meu irmão. É no dia a dia, é na paciência, na tolerância, no amor, benignidade, aí segue relação. Então, nós temos que dar uma tamanha importância como eu estou convivendo com o meu companheiro dentro de casa, como eu estou lidando com o meu colega de trabalho, como eu ajo. Porque esse relacionamento, ele só vai ser bom se realmente eu estiver recebendo do Espírito Santo a Escritura, né? Eu creio dessa forma. Então, não existe grau de importância no meu pensamento por tudo que eu já aprendi. Se é um relacionamento vertical, horizontal. Seria uma cruz na minha vida. O sangue veste vertical e horizontal. O tempo todo está circulando. Eu estou aprendendo, eu estou praticando, eu estou crescendo, eu quero mais, eu tenho sede. E esse relacionamento horizontal, cada dia ele vai se aperfeiçoar à maneira ou na proporção que eu crescer no relacionamento vertical, mas em tamanhas importantes. Porque Deus não precisa da minha paciência, Deus não precisa do meu amor, Deus não precisa de nada que vem de mim. Mas eu preciso de tudo que vem dele. E tudo que vem dele não é para usar só para mim, é para usar com o meu semelhante. Então, eu vejo dessa forma. Quanto à questão, eu não gosto muito de falar de teologia da prosperidade. É teoria ou teologia, amor? Teologia da prosperidade. Nem sei, tá vendo? Se é teologia ou teoria. Porque existe muita confusão nisso. Mas eu cheguei a crer que eu não posso ajudar ninguém se eu não tiver. É muito mais difícil. Se eu tenho mais dinheiro, eu dou mais cesta básica. Se Deus é o rei, se ele é o dono de tudo, e eu sou herdeira fiel de Deus, tudo é meu, tudo me pertence. Claro que eu não posso usar isso para soberba, vaidade e achando que é mérito próprio. Não, é com humildade. É para saber que a casa que eu compro é para hospedar os capelães que estão vindo de outras cidades. É para receber minha família e dar um baita do almoço e falarmos de Cristo naquele momento. Tudo, porque o apego, ele não vem só na grande proporção. Tem gente que é muito mais apegado no cômodo que nem é dele, do que muitos que estão em mansões. Então, é um estudo muito delicado e que a gente tem que entender que se nós somos filhos do rei, eu sou princesa do Senhor e eu tenho direito por herança. Agora, o que vai me condenar à morte ou ao lago, né, de fogo, vai ser a intenção do meu coração, vai ser como eu pratico isso, como eu recebo, as intenções que eu tenho para a prática do que Deus está colocando na minha mão. Então, eu acho gostoso aprender sobre isso, mas delicado ao falar. Então, é essa cooperação que eu queria deixar aqui, pastor Saulo, porque a gente tem aprendido que muitas das vezes nós deixamos de aplicar coisas gigantes que Deus coloca na nossa mão. E outro, essa questão do relacionamento. Eu prefiro 1000 vezes ser julgado por Deus. Eu choro com Deus, eu falo, eu não escolho palavras para falar com Deus. Eu tenho uma intimidade com Deus é o tempo todo. É tomando banho, é caminhando, é nas minhas trilhas, é dentro da igreja, fora da igreja, é trabalhando, é servindo, é lendo. E eu não me sinto mal interpretada por Deus. Eu tenho uma intimidade tão gostosa, tão direta e objetiva com Ele. Ali eu choro, eu falo, eu não tenho que procurar dicionário. Para falar com as pessoas, parece que a gente está sempre sendo mal interpretado, está sempre sendo julgado. Então, eu preciso melhorar o relacionamento. Então, essa questão de relacionamento, vertical e horizontal, ela é muito importante. Ela é muito importante. Agora, quisera eu, sinceramente, ter só o relacionamento vertical, porque eu não tenho problema nenhum em ser entendido por Deus. Mas a gente tem muito problema em ser entendido pelos próprios irmãos de dentro de igreja. Aliás, é onde a gente mais é julgado, porque as pessoas acham que sabem demais, que são dotadas de muito conhecimento, e às vezes começam a atribuir significados que não existem, interpretações que não são coerentes, porque já acham que têm conhecimento demais. E, na verdade, nós conhecemos tão pouco das pessoas, mas Deus nos fez, Deus conhece o mais profundo do nosso coração,
Ele sabe das nossas intenções, ele nos recebe como somos, porque ele nos fez assim, e nós não temos que ser igual a ninguém, Deus nos fez em formas separadas, individualizadas e perfeitas. Então, eu tenho um amor muito grande por esse relacionamento vertical, mas eu entendo a significância desse relacionamento horizontal, o quanto eu preciso, e é nele que eu vou crescer. Amém? Amém. Amém, Júnior. Amém. Glória a Deus. Oi, querido. Ah. Agora eu vou falar um pouquinho aí. Fala, Cida. Aham. Eu acredito assim, ao meu ver, em relação ao livro de Tiago, eu acho que é um tapa na cara da gente, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Que você tem que confortar tantas pessoas. Porque, na verdade, quando a gente aceita Jesus, acho que vai ter uma vida fácil, né? Que vai ser tudo fácil. É porque a gente não observa na Bíblia, né? A palavra de Deus. Quando o salmista está lá, que tem uma intimidade com Deus, ele fala que a alma dele, porque te abate a minha alma, ele está cansado de sofrer, mas a confiança dele está em Deus. O que a gente tem que entender é isso, que esse buscar em Deus é você dizer para as pessoas que você tem o direito de sofrer a sua dor da perda, mas você não pode ficar naquela dor ali e não romper na vida, né? Porque a gente aqui em casa, nós passamos todo mundo passou pelo Covid. E à noite, quando eu ficava assim, muito abatida, eu ia para os salmos, né, para a palavra, porque é na palavra que a gente se fortalece. Porque você vê que aqueles homens lá que eram amados, escolhidos por Deus, eles passavam por grande tribulação. E eu falava, Senhor, pelo menos eu não estou numa caverna. Eu tenho uma cama quente para dormir e um lençol para me embrulhar. Então, a gente tem que ser grato pelas pequenas coisas. O mal da gente é esse. A gente sempre acha que merece mais porque somos evangélicos, porque a gente conhece Jesus, mas quando chega na hora da cruz, ninguém quer carregar, nem a sua própria cruz, nem a cruz dos outros. Então, esse livro de Tiago, eu acho que assim, é um momento de muita reflexão e de realmente dar uma sacudida na gente, espiritualmente, eu vejo dessa forma. Amém. É isso, querido. Amém. Tanto a Juni quanto a Cida. Cida, é isso mesmo, sabe? A intenção, e isso para... o Tiago, ele traz esses ensinamentos para nos trazer fortalecimento. E é justo, a Juni falou sobre o sentido horizontal e vertical, o pastor Luiz já havia comentado sobre isso. Para nós, realmente, para nós sermos, para termos e compreendermos, né, nós precisamos realmente, primeiramente, ser servos, nós precisamos servir um ao outro, e isso que a Juni falou, nós precisamos realmente de ter uma maturidade espiritual. Essa maturidade, ela traz a nós a sabedoria de como lidar com a diversidade, de como lidar com os problemas, como a respeitar a dificuldade do nosso irmão, né, que está passando por a dificuldade daquela e não sabe de que forma sair dessa dificuldade. E justo isso, fala que, e outra, que nós cristãos, é isso mesmo, Cida, nós cristãos passamos por lutas, provações, mas isso não pode, e isso não pode simplesmente vir para nós e acharmos que nós, porque esse Deus tem a presciência, conhece todo, sabe de tudo, por que nós passamos por isso? Porque ele já sabe do resultado futuro, nós passamos por tudo isso, né? Mas Deus quer trabalhar em nós, cada um. Somos seres humanos e somos pessoas diferentes. Deus precisa trabalhar em cada um específico, o caráter dele. E para isso, alguns momentos vai doer bastante, entendeu? Essa sabedoria sabe, na hora de falar, na hora de conduzir, como lidar com a diversidade, é realmente para trabalhar em nós o caráter de Cristo, sabe, para trazer em nós uma reflexão do próximo, o amar o próximo. Agora, nós precisamos realmente ver o próximo, acima de tudo, como um ser humano que necessita sempre da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos entender que nós carecemos e nós temos a necessidade, entendeu? Da misericórdia de Deus em todo o tempo, por mais que sejamos pessoas cristãs, pastores, quem seja. Amém? Pastor Luiz.
Aham. Oi, pastor. Eu gostaria de falar um pouco. Aham. O Jojo quer falar. Fala, Sim. Zé. Pastorzão. Hoje eu estou aqui meio no cantinho, porque eu estou com uma dor de cabeça infeliz, chegando no serviço, mas eu quero só falar em relação a essa carta de Tiago, que ali no verso 5, quando ele fala para nós que nós precisamos buscar sabedoria, eu entendo que esse verso ele é um verso-chave do que está dizendo atrás, daquilo tudo que nós passamos atrás, do que ele fala sobre ter gozo, sobre as variadas tentações, sobre a prova, e que essa prova produz fé e paciência em nós. Tudo isso depende de nós buscarmos primeiro a Deus em sabedoria. Amém. Porque a sabedoria de Deus ela é perfeita e absoluta. A sabedoria de Deus ela nos dá uma ampla visão das coisas. A sabedoria de Deus ela nos dá um sentimento diferente daquilo que nós temos como ser humano, porque ela é divina. Então ela vem para nós. Eu entendo que eu estava vendo a irmã Júnior falando a respeito de eu preciso ter o dinheiro para ajudar, eu preciso ter o dinheiro para ajudar. Eu entendo que, até hoje eu estava pensando sobre isso, irmã Júnior, que Jesus, no ministério dele, eu pensando nessas coisas, né, que, Senhor, eu queria muito ter dinheiro para poder ajudar, queria ter dinheiro para isso, para aquilo outro. Mas se todos nós tivéssemos dinheiro, como nós seríamos provados? Como nós poderíamos exercer essa benevolência, ou poderíamos exercer aquilo que Deus queria que nós fizéssemos ao nosso próximo? Nós amaríamos a nós mesmos, sim, como você mesmo disse, que o mandamento não tem um ponto, vamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amaríamos a nós e o próximo, Amém. Como seria se não tivesse a necessidade do próximo. Eu entendo dessa forma, isso é meu pensamento. Uns são dados a possibilidade de ter riquezas, outros não são dados a possibilidade de ter riqueza. Da mesma forma que uns conseguem, talvez por um discernimento ou por uma necessidade, chegar a ser médicos para cuidar de pessoas. Outros conseguem chegar a ser engenheiros para poder edificar, outros arquitetos para poder tornar as coisas bonitas. Mas uns serão empregados, uns serão faxineiros, outros serão de outras formas, para que tudo aquilo que é a sabedoria de Deus, para que tudo que é a convivência das pessoas seja completa. Porque precisamos todos uns dos outros, independentemente do que somos ou o que temos. Essa sabedoria de Deus é que precisa estar em nós, conseguir compreender, como o pastor Luiz falou, servir ao próximo, independentemente daquilo que ele é ou daquilo que ele tenha. Por quê? Porque Deus dá a nós e nos capacita em cima daquilo que ele tem um propósito em nós. Quando ele fala que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, que é do alto, no versículo 5 fala, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente dá, e não lance o rosto e se lhe há dado. Se nós pedimos a Deus, ele nos dá, eu entendo que se você pediu, ele te deu. Se é essa a porção que tem na sua vida, então é essa que vai ser usada. Essa que será usada para os próximos, essa será usada para as pessoas que estão ao seu lado, ou para a sua própria vida dentro do seu lar. A nossa convivência, aquilo que vivemos em nossa casa, vai refletir lá fora. Se nós não tivermos essa sabedoria de Deus, se nós não buscarmos do alto o que é melhor, como nós faremos? Na realidade, buscaremos sempre só a obra, buscaremos sempre só a riqueza, buscaremos sempre, como a Júlia falou, a teologia da prosperidade, para termos e termos e termos cada vez mais. É muito bom, é ótimo. Mas e como seria se todos tivessem, né? Eu quero deixar só essa palavra, porque há uma diversidade em todos nós. Não somos iguais. Tanto é que cada um tem um tom de pele, cada um tem uma cor de olho, cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem uma história. E dessa forma, Deus constrói um todo. Eu imagino que seja uma vitamina à moda, né? Que no final dá um sabor gostoso. Por quê? Porque quando nós nos unimos nessa sabedoria, quando nós tivermos essa unidade, essa vitamina, ela terá um gosto agradável. E nós estaremos juntos e faremos as coisas da maneira correta. Só quero deixar essa palavra para cooperar um pouquinho. Amém, pastor Jolei. Maravilhosa palavra. Amém. Pastor Luiz, tô vendo. Pastor Saulo, eu estou achando esse bate-papo maravilhoso. E a sugestão que fica é justamente essa. Depois do ensino, e eu quero reforçar aqui para o grupo, convidar mais irmãos para participar, porque a pregação na igreja,
a gente não entra, às vezes, no pormenores do compartilhamento, né? Então, essa aula é ensino. Então, eu queria sugerir, porque nós já passamos mais ou menos 22 minutos da aula. Então, quer dizer, esse momento de compartilhamento edifica muito. Olha a fala da Júnior, olha a fala do pastor Jorley, olha a fala da Cida. Então, isso é muito bacana. Parece que Tiago está pregando, está ensinando para um povo extraterrestre. Eu imagino assim, né? Porque isso que ele está ensinando parece que não é para as igrejas atuais, para os cristãos atuais. Porque quando você fala de se gloriar na tribulação, pessoal, o sangue de Jesus tem poder. Mas o que é o gloriar na tribulação? É o que Paulo e Silas fizeram quando eles estavam algemados, quando eles estavam encarcerados. É glorificar, é exaltar, é bendizer a Deus. Agora, quem é que geralmente entende isso? Então, a nossa mente, nós condicionamos a ela só a questão de vitória. E quem diz que o seu caráter ser provado no momento da prova, da luta, não é vitória? Não é realmente você demonstrar a sua fé. Então, esses ensinamentos, ele traz uma reflexão diferente de pregações. As pregações são ótimas e elas têm o seu propósito, né? A gente entende, isso é fantástico. Agora, quando você senta e várias pessoas compartilham, e você tem, por exemplo, nós estamos estudando o livro de Tiago. Então, hoje nós vimos sobre a aperfeiçoação do caráter. A aperfeiçoação do caráter, o combustível, a energia do caráter é fé, ou vice-versa, a fé é o caráter. Então, isso é fundamental, né? A gente passa esse tempo aqui e não sente. Então, era esse compartilhar, né, que eu queria deixar aí para vocês. Muito bom, muito bom. E quem a gente puder agregar no grupo e trazer para esse momento, seria muito legal, até mesmo porque tem recém-convertidos na igreja, né? Então, o discipulado também está relacionado a isso. Vamos trabalhar com essa ideia aí de trazer mais pessoas, ok? Amém. Muito obrigado. Amém, pastor. Obrigado. O Avelar, você quer falar? Oi, Avelar? O Avelar estava querendo falar? Aham. Pode falar, Avelar. Está conseguindo me ouvir? Sim. Não, é só para pedir desculpa aos irmãos aí, porque o computador aqui, gente, deu um blackout geral. Eu não sei o que aconteceu. Eu desliguei, liguei, agora está funcionando. Eu vou ver isso direito e a próxima aula eu vou deixar um backup. Eu vou colocar. Eu não salvei no meu celular a aula, aquele slide. Eu vou salvar na próxima vez, que se der pane aqui, eu mudo para o celular. Me desculpem, Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Ok, eu quero, pastor Saulo, sugerir, deixar à disposição a igreja para segunda-feira à noite, se o Avelar ou você quiser deslocar-se para lá, vocês podem se deslocar, usar o computador lá na igreja, a internet. Então, eu quero colocar à disposição de vocês, tá? Como o Glaucio, nós fazemos a aula, vocês precisando, a gente pode se deslocar para lá e ficar com vocês lá sem problema nenhum, tá bom? Amém, obrigado. Pastor Saulo? Sim. Só um minutinho, só para não ficar mal entendido. Eu achei perfeito e é muito o que eu penso em relação ao que o pastor Jorley falou. Viu, pastor? Na devida proporção do que você tem. Porque Deus dá mais para uns, até porque nem todos sabem administrar. E outros têm menos. Então, se você tem pouco, mesmo quem tem pouco, pode dividir também. Sim. Pode abençoar também. Essa é a minha visão. E não sai pedindo as coisas, porque Deus não tem obrigação de dar. Mas se é um desejo do seu coração e você pede, Deus pode também te dar. Eu não tenho muito hábito, mas Deus me deu demais. Então, eu acabo ajudando muitas pessoas. É claro que se eu tenho mais, eu vou poder ajudar mais pessoas. Mas isso também não é tão importante, porque às vezes com uma moeda,
o meu coração foi muito mais servo do que eu com uma poupança inteira. Então, eu sempre volto a essa partícula aí, a intenção do coração, fazer com amor. O foco principal é como Cristo agiria. Assim devo eu agir. Amém, obrigado. Júnior, você falando disso, pessoas que têm pouco também são sábias e ajudam de uma forma. Eu tenho um exemplo isso na minha família. A minha mãe, por exemplo, ela ganha salário. E sempre quando a gente precisava de um socorro, a minha mãe sempre teve. Era uma coisa assim, eu fico, meu Deus, ela ganha salário e ela sempre tem. Então, são essas questões de sabedoria e tudo mais, e cada um contribui realmente com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Alguém mais... Paulo, a prova, o crescimento, a abundância veio sobre a fidelidade no pouco. Não é verdade? Sim. A gente quer não, é no pouco que é multiplicado. A fidelidade precisa ser quando está no pouco. É verdade. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Trazer alguma sugestão, algum questionamento? Observando os pastores falar, a irmã Júnior falar da questão de ajudar o próximo, né? Uhum. Paulo nos ensina algo interessante, que quando ele era Saulo, ele fazia algo equivocado, achando que era para Deus, certo? Sim. Na verdade, esse relacionamento que nós precisamos de ter de Deus, que na verdade Deus ele não precisa do nosso amor, não, é nós que precisamos do amor dele. Por isso que o livro que o pastor Luiz me indicou, o escritor fala claramente que nós devemos pedir o amor ágape, porque este amor é que nos ensina a ajudar o próximo, é este amor que nos ensina a ser paciente, é este amor que nos ensina a ser tolerante, é este amor que nos ensina a ser perseverante e glorificar naquilo que a gente está ganhando ou até mesmo esperando com a paciência. Na questão de amar o próximo como a ti mesmo, igual a irmã Júnior falou que, e é verdade, que a gente tem que amar nós primeiro. Mas esse amor ele tem que vir de Deus. A nossa natureza não tem esse amor. Então, é bem verdade que Deus não precisa desse nosso amor, não. É nós que precisamos do amor dele. E aí está a importância do que o pastor Luiz falou, dessa relação vertical, para depois nós conseguir fazer a horizontal. Porque não tem como eu amar o Senhor, pastor Saulo, se esse amor não vir de Deus. Verdade. Então, o pastor Luiz me deu uma dura, e eu vou falar para ele, pode me dar dessas duras, pastor, porque é um livro fantástico, Esse Coração em Chamas, pelo Espírito Santo. Eu aprendi demais sobre isso. Nada que nós fizemos, se não for dado por Deus, não tem como nós fazer perfeito. Amém. Amém, Glaucio. Alguém mais queria falar? Ana. Pastor Saulo, boa noite, paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Oi, Vilma. Bem, eu estava aqui... Esse casal aí é top, hein? Sobre as provas e tentações. Eu estava comentando esses dias, até com um cunhado meu que sofreu um acidente, as pessoas têm muita dificuldade de sair correndo, né, das tentações. Eu falo sempre assim, você tem dificuldade de lidar com as coisas que vêm do mundo, porque você cai muito fácil, sai correndo. Você não é obrigada a sentar na mesa do escarnecedor. A mesa do escarnecedor não é só aquele povo que fica no boteco bebendo, não. É um convite que você recebe que é inconveniente para você. Você não precisa ofender a pessoa na resposta, mas você pode falar com carinho, com jeitinho, na primeira, na segunda, na terceira vez, até essa pessoa desistir de você. Se você tem dificuldade no vício, se a tentação para você é o vício, é a pornografia, é o sexo, aprenda a dizer não. Por muito tempo, eu não conseguia dizer não para muitas coisas. Eu pedi muito a Deus que Ele me desse sabedoria para me ensinar a aprender a dizer essa palavra não em algumas situações. Porque tem coisas que são
inconveniente. E nem tudo para nós a gente é obrigado a aceitar, não. Então, o que eu sempre falo quando eu vou falar da palavra, principalmente para esse meu cunhado, coitado, porque ele precisa muito, ele tem muito problema com vício. Eu falo, cunhado, aprende a dizer não, com carinho. Você não precisa ser arrogante, não. A gente precisa aprender a sair fora das tentações. Sai correndo, sai fora, vai com jeitinho, vai esquiando ali, decolar, porque até Jesus foi tentado. Quando né, eles falaram que no deserto lá, né, a história se você é Deus de verdade, transforme-se pedra em pão, né? Isso. Assim que eu me lembro. Mateus capítulo 4. Que a tentação maior que essa, tentar até, né, o próprio Deus. Então, por que nós crentes não passamos por tentações? Passamos sim, muitas, todos os dias. Mas essas tentações nós temos que vencer elas todos os dias, na sabedoria, lendo a palavra, sabe, buscando discernimento ao Senhor, que Deus vai nos ensinando a caminhar com carinho, com jeito, e a gente vai vencendo essas tentações. A gente, é difícil, é complicadíssimo a gente continuar fiel na tentação, mas é aí que Deus quer provar verdadeiramente o amor que nós temos por Ele. Recentemente, os meninos aí da igreja devem ter visto que os nossos filhos sofreram um acidente de carro. Nesse dia desse acidente de carro, você acha que eu queria ir para a igreja? Eu estava acabada, eu fui para a igreja um carro. Mas eu fui, porque eu sabia que Deus queria falar comigo naquele dia, e Deus falou. Amém. Porque eu fui forte também e venci a tentação. Porque se eu fosse ficar chorando na minha cama, eu ia ficar chorando. Eu ia ficar chorando aqui, acabada. Eu fui para a igreja detonada. E foi maravilhoso. Foi o dia que Deus falou comigo. É onde que Deus trabalha, né? O dia Deus que realmente Deus fala no nosso coração, assim, que há uma mudança e assim, te traz um fortalecimento, né? Eu sempre falo, a palavra, esse é o segredo, irmãos. Na verdade, assim, a intenção e a palavra de Deus, ela gera vida no nosso coração. O problema é porque nós somos falhos e muitos de nós temos a dificuldade de consultar, de ler a palavra, porque, irmãos, realmente nós somos tentados a não ler todos os dias, nós somos tentados realmente. Então, assim, mas quando nós conhecemos e quando nós entendemos o poder que Deus nos deu através da palavra, irmãos, e essa palavra é de confessar. Entendeu? Nós precisamos confessar. Quando eu confesso com a boca, aí começa a gerar em mim a força espiritual. É onde que nós precisamos exercer, nós precisamos falar. Não adianta eu só, Deus conhece o meu pensamento, Deus sabe do meu sofrimento, tudo mais. Não. O Senhor quer que você deleite-se, nos pés de Jesus, que você fale dos seus problemas, das suas lutas, das suas tentações, aquilo, sabe, que nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. E é onde que nós abrimos o nosso coração, é onde que o Senhor vem trabalhar e mostrar em nós que realmente nós precisamos de Jesus. Amém? Alguém quer falar mais? Alguém quer... Pastor Saulo, eu costumo falar para os meninos o seguinte, Jesus tem sede de ouvir o som da sua voz. Amém, é verdade. Nem que seja em pequenas palavras, mas o Senhor precisa ouvir o som da sua voz. O orar não está em falar palavras lindas, maravilhosas e orações gigantescas, não. O Senhor quer ouvir o som da sua voz. Nem que seja obrigada, amém, aleluia. E Deus quer ouvir. Eu sempre falo, Vilma, que Deus, ele é o nosso Pai. E você, para o seu pai, você tem liberdade, você não tem que ter vergonha de falar dos seus problemas, das suas dificuldades, entendeu? É para o seu pai que você deve relatar realmente as suas dificuldades. É ele que vai trabalhar em você, é no confessar, no falar, no expressar. Não adianta você pode estar dentro de, um exemplo, nossos filhos dentro de casa, se eles não falarem ou se nós não conversarmos com ele, queridos, nós não vamos entender e compreender o que se passa.
E é onde que Deus quer, sabe, que cada um de nós venhamos ter essa alegria de poder ter um pai. É maravilhoso. Sabe, é isso que eu falo. Quando eu começo a confessar, irmãos, aí sai tudo, entendeu? É onde que realmente eu sou liberto, sou curado, sou sarado. Nós precisamos entender isso. E Deus trabalha isso em cada um de nós, amém? Eu sei que existe pessoas que têm certa dificuldade, porque realmente ele não foi sarado com relação à paternidade, ou então ele tem dificuldade do relacionamento com relação à paternidade. Aí já é outra questão e tudo mais, mas eu queria só especificar com relação a isso. Nós temos um pai maravilhoso, ele trabalha em cada um de nós, amém? Alguém quer falar algo mais? Pastor Saulo, nós, enquanto igreja, nós temos que se conscientizar que a nossa bússola, a nossa direção na terra é a palavra de Deus. Não temos outra coisa. Não existe outra coisa para o cristão. Enquanto a gente não mergulhar na palavra, não comer a palavra, nós vamos ser crentes rasos. Nós vamos ser levados por todo o vento de doutrinas. A Vilma citou aí a aprovação de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 4, o verso 3 diz assim: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha a resposta que Jesus dá. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus conhecia a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra do nosso Pai, porque senão nós sempre vamos nos tornar refém do diabo, das circunstâncias, das ameaças. Então, a palavra, ela precisa ser a nossa direção todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, na fila do ônibus, na fila do banco, no intervalo, a palavra, o tempo todo a palavra. Amém. Amém, pastor Luiz, obrigado. Alguém quer falar algo mais? Nós já vamos para o nosso tempo. Sei que está em cima da hora, mas as provações vêm para nós, né, crentes, para colocarmos a palavra em prática. Amém, então, você César. conhece a palavra, na teoria é uma coisa, mas na prática você precisa ser provado e ter passado pela provação para ser aprovado. Porque uma coisa é saber a teoria, outra coisa é você praticar. Então, quando vem a doença, como é que você a resiliência? Você tem que praticar, você tem que mostrar o quanto você é servo do Senhor. Tá? E o modelo que a gente tem é o varão perfeito, que é Jesus Cristo. Ele é o caráter perfeito. Então, a gente tem que procurar as características de Cristo em nós para podermos ser aprovados. Então, é difícil? É difícil, não é fácil. Mas só conhecer a palavra na teoria, isso é uma coisa. Agora, você praticar ela, tá? Viver essa palavra, é outra coisa. Então, a gente começa a suportar o irmão, a poder amar o irmão. Então, muitas vezes você fala assim, não suporta o irmão, mas Deus começa a te colocar a interceder por aquela vida. E aí vai, entendeu? Vai criando um amor que você não sabe de onde que vem. É uma coisa assim, que é o crescimento que você tem espiritual. Então, o livro de Tiago, tá? É engraçado porque Tiago é irmão de Jesus e Judas também é irmão de Tiago. Então, os irmãos, Tiago e Judas, só tomaram posicionamento depois do arrebatamento, né? Depois que Jesus voltou em corpo glorificado, apareceu para eles, é que eles foram tomar um posicionamento. Então, o livro de Tiago, ele tem toda uma forma de escrever diferente dos outros livros. Então, ele é uma forma mais direta, uma forma que vem trazer para nós uma forma de crescimento da igreja, amadurecimento espiritual. Então, onde que a gente vai ler o livro de Tiago e vai trazer para nós assim, como que nós vamos crescer. Então, na vida, você está passando por uma dificuldade,
às vezes você está passando por uma dificuldade financeira porque Deus quer te mostrar como que você vai dar valor no pouco para você aprender a viver com pouco para poder você crescer, ter prosperidade. Então, é onde que a coisa você vai dar, às vezes vem a doença para você ter valor na saúde. Então, é umas coisas assim, que vem uma coisa contraditória para você crescer e botar em prática. E forja em nós, né? Amém. Ana, eu queria ouvir você. Você tem algo a falar? A Ana Gomes. Quer falar, Ana? Oi, pastor. Amém, a paz. Não. Não? Eu cheguei um pouco atrasada aí, que eu estava com um problema aqui para entrar. E amém. Aí, mas aí deu certo. Que bom. Eu deixo com uma outra oportunidade. No momento, amém. Não. Deus abençoa. Amém. Amém. Alguém quer falar? Alguém quer trazer alguma contribuição? Ou alguém está passando por muita luta? Porque esse é o momento, nós vamos fazer uma oração, nós vamos, já vamos estar para o encerramento. Então, vai ser o momento, realmente, a oportunidade de nós estarmos juntos, orando como igreja, um pelo outro. Amém? Ninguém mais, né? Amém, queridos? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, obrigado pelo aprendizado. Eu sempre digo, o fato de estarmos juntos como igreja, nós aprendemos a lidar com vários problemas, a ouvir, a compreender, entender a diversidade, compreender a cada necessidade. E eu queria encerrar, não sei se alguém quer falar algo mais, mas eu gostaria de encerrar com Mateus 11, verso 28 ao 30, que diz o seguinte, é sobre o nosso tema, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar, que nesses dias que talvez você tenha passado, ou tenha visto famílias passando, eu tenho tido isso, famílias perdendo primos, tios, e assim, a gente tem visto a angústia e tudo mais, mas saiba que o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus, ele não coloca fardo sobre ninguém, muito pelo contrário, ele fala que o fardo dele é leve, suave. Em nome de Jesus, que nesses dias o Senhor possa te dar paz, que o Senhor possa trazer alegria abundante no teu coração, que você possa refletir a graça do Senhor sobre ti, que os olhos do Senhor estejam sobre ti, te dando força, alegria, ânimo, que você possa passar por esses problemas, por essa adversidade, por essas lutas, com força, sabendo que Deus cuida de você, que Deus cuida das tuas necessidades, em todas elas o Senhor provém, em nome de Jesus. Amém? Que a tua casa seja casa de oração, seja casa de alegria, de abundância, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça. Amém? Em nome de Jesus. Alguém quer